Quem no campo da esquerda do país sabe que pode assinar um papel, imprimir, dar para a família assinar, levar para o bar, levar para o emprego e ter essas assinaturas portanto. Eu acho que a gente precisa fazer o mínimo de esforço para que essa seja realmente uma pauta que conduza todo mundo. Já que a gente é tão diverso, pelo menos uma coisa junta a gente com um caminho só. Porque eu acho que essa campanha é para 1.400.000 assinaturas. Depois do Sr. Bruno, Maíra. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria, os meus dois pedidos, primeiro saudar e agradecer as gentis palavras de início desse cenário feito pela Rosane, e fazer isso, saudar a executiva e esse evento que assume uma importância muito grande nesse momento de debate e de rumos que o FNDC precisa tomar dentro da luta pela democratização do país. Primeiro eu queria compreender exatamente o que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos produzindo um debate, uma reflexão, que parece que é para produzir um documento, pelo menos um consenso entre nós possível, de que nos utiliza de uma visão que nós tenhamos sobre a conjuntura. Tá? Então eu já veria, por exemplo, dos nossos dois panelistas, que eu muito, contradições nas falas que precisam, de alguma maneira, estar contidas no documento. Eu gosto muito da fala do Paulo, por exemplo, uma visão crítica. Ou seja, não é inimigo aos movimentos e a espontaneidade dos movimentos, simplesmente com muita liberdade. Ou seja, observando nos movimentos e na produção, inclusive no olhar que tem sobre comunicação, contradições importantes, onde está embutido tanto movimentos libertários como movimentos muito autoritários em alguns momentos. E não, por exemplo, na fala do Carlos Piano. Por exemplo, eu queria me referir, e ao fazer isso, eu dizer, como é que é o acordo que nós podemos construir a respeito de um olhar sobre a conjuntura que passa pelos movimentos, mas é muito mais além. Muito antes disso, de Paulo tem razão. Olha, a atualização da Constituição não começa agora, começa, pelo menos, no momento mais contemporâneo, da democratização do país, e que terá conosco. Então, qual é o acordo que eu acho que nós temos? Eu queria dizer para vocês. O FDC surge de uma proposta chamada Proposta dos Jornalistas versus a Sociedade Civil, tirada no jornalistas dos companheiros e companheiras estiveram no centro do debate da democracia da comunicação desde a sua origem, pelo menos, contemporânea. Portanto, os problemas que os jornalistas têm, os problemas que os médicos têm, foi referido aqui, é verdade. Temos problemas de não alinhamento social, os médicos, os engenheiros, os camponeses, os metalúrgicos também têm as suas contradições e a não atenção aos movimentos libertários e uma sociedade mais justa. É isso que nós vamos esperar nos partidos e nesse movimento que nos diz respeito. Então, eu queria só registrar essa questão. Acho que, e de alguma maneira a Lidiane disse, afirmou aqui, uma análise de conjuntura, ela deve conter no seu olhar sobre as ações que nós vamos fazer, as ações sobre o governo, na verdade, e as ações sobre os nossos parceiros. O olhar que nós temos, por exemplo, sobre o governo é um olhar crítico. Mas, ao mesmo tempo que é um olhar crítico, nós não poupamos. Nós não estamos na nossa cumprindo aquilo que nós decidimos atrás, e quando nós conseguimos realizar a conferência, a partir de uma proposta do Conselho Federal de Psicologia, que o centro da ação era federal. E não era o ministro Hélio Costa. Era o centro, era o presidente Lula que nós tínhamos que exigir a Confecom. E foi ao fazer isso, nos dirigindo ao centro do governo, que nós conseguimos realizar a Confecom. Portanto, a Confecom, meus companheiros, é o auge da mobilização controlada por esse grupo e pelas ações aos quais nós aderimos ao movimento como movimento social, como partido político, inclusive como central sindical e como movimento sindical. A Confecom foi um momento que nós conseguimos produzir política que faltou durante muito tempo a nossa ação. Abandoná-lo significa nós abrimos mãos das ferramentas mais poderosas, que, portanto, precisa estar referido aqui. Eu vou encerrar certamente, nós somos a possibilidade de encontrar. Obrigado.
Nós vamos fazer essa sétima fala e vamos passar para a mesa ponderar. E eu acho que a Rosane já encaminhou que a análise de conjuntura ainda vai ser um documento que vai poder circular posteriormente através do nosso meio, garantindo as contribuições que estão sendo apresentadas, não é isso? É isso que eu... Bom, boa tarde a todos e todos. Bruno, da Penais. Eu como contribuição, eu queria trazer primeiro assim, alguns indícios, tanto no documento de conjuntura, quanto no projeto de lei, e agora na fala do Leandro, apontam, porque parece que o FNDC está abrindo uma disputa no campo do jornalismo. Isso é muito ruim, na minha opinião. Pelo menos entre os jornalistas. Na fala do Leandro ficou muito claro, né, os treinados, como se fôssemos, na verdade, nós temos vários colegas que estão na imprensa, que estão submetidos a uma lógica completamente complicada. E assim, se nós vamos pensar no projeto de lei, que garante 33% para o público e o resto se divide aí no privado e mais pouco, assim, nós vamos continuar tendo, apesar da justa contribuição que a internet trouxe toda uma dimensão democrática de participação de voz que eu acho fundamental, experiências como Mídia Ninja e os blogs e tudo mais, trouxe toda uma dimensão democrática nova para esse campo da comunicação, que eu acho que tem tudo a ver, nós vamos continuar tendo boa parte do campo da comunicação feito pela mídia tradicional e feito por jornalistas. Nós não podemos abrir mão dessa disputa ideológica. Os jornalistas estão desde o início desse debate. O FNDC não pode abrir mão de fazer essa luta política, mas me parece que está. Vou só na fala do Leandro. No documento de conjuntura, textualmente, no ponto 13, se cita a agressão a manifestantes e não passa pela agressão a jornalistas. Que matérias que o jornalismo veio na imprensa grande sobre a questão da violência policial foram importantes para o movimento, foram importantes para a adesão da população ao movimento, junto com a crítica que ela tinha aos governos. E aí a gente aponta também a questão da comunicação pública. Só para concluir, sou jornalista da TV Brasil, estive na cobertura das manifestações, fiz uma série de matérias para a comunicação pública abriu mão de fazer esse debate de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aberta, ouvindo as pessoas que estavam na rua do movimento social. Isso é um problema também que nós vamos continuar tendo. Então, assim, não podemos abrir mão. Os trabalhadores da comunicação, não só os jornalistas, mas os radialistas também, que eles são fundamentais nesse processo. Então, eu acho que nós temos que mudar um bocado de coisa aí e tentar pensar como é que a gente faz para trazer esses que a gente entende que estão lá de lá para o campo de cá, e não abrir mão deles. Agora vamos fazer aqui com a Rosa, que eu peço também vai ter que obedecer, infelizmente. Então, a ideia é falsa. Ok, então Maíra vai dar. Esse para mim, não, já estou só acostumado o povo me chamar de Maíra, porque eu já estou aprendendo com Maíra, Maiara, já estou virando o rosto para ver se eu penso. Oi? Bom dia a todos e todas. Estou aqui representando o Observatório do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E, por isso, primeiro de tudo, queria fazer uma saudação a essa plenária. Os camponeses e camponesas do MST estão bastante felizes e bastante animados nessa nova conjuntura, nessa nova unidade formada para a democratização da comunicação, que para a gente sempre foi uma pauta importante, mas compreendemos que nesse momento, nessa conformação de unidade, que o FNDC tem um papel fundamental de articulação, e teve, está tendo nesse último período, nos deixa animados para que a gente possa não só entrar nesse processo dessa pauta como o movimento social camponês para fazer uma disputa de hegemonia em relação aos nossos meios, mas principalmente para fazer uma disputa de ideias relacionada à reforma agrária, que hoje é invisibilizada pela grande mídia burguesa. Nesse sentido, também, hoje é um dia triste para o MST,
porque ontem, uma das nossas rádios comunitárias, em Abelardo Luz, que é em Santa Catarina, aconteceu um incêndio por ocasiões naturais, um raio atingiu a rádio, todos os nossos equipamentos e estrutura que davam conta da organização do assentamento e da comunidade local foram perdidos. E daqui eu já peço assim, uma moção que Pedro vai ser o homem das moções daqui para amanhã. Vou fazer uma proposta, espero que seja aprovada, de solidariedade aos companheiros de Santa Catarina. Concluindo, eu quero só reafirmar esse papel da FNDC na organização e primar cada vez para um momento mais inclusivo. E aqui, não é porque eu não compreendo, e não, assim, como jornalista e sindicalizada também no DF, eu não consigo enxergar uma exclusão dos jornalistas e dos profissionais de comunicação, mas sim um momento de inclusão de movimentos sociais, principalmente de massa, dentro dessa pauta, que se tinha um apoio solidário, hoje estão indo para a rua. E eu acho importante também citar o papel do Levante Popular da Juventude, que está colocando nas ruas e fazendo intervenções diretas em relação à nossa pauta. Citar o papel dos movimentos camponeses do MST, a CONTAG, a FETRAP, que no seu último encontro unitário, em agosto do ano passado, reafirmou a democratização da comunicação como pauta prioritária e unitária dos movimentos camponeses. Então, essa frente que está sendo construída, essa frente ampla de movimentos sociais urbanos e camponeses é o que vai dar o caldo suficiente para a gente chegar ao nosso objetivo estratégico, que é derrubar o monopólio desse país. Então, obrigada e bom trabalho. E depois, Maria José. Boa tarde a todas, eu sou Gisele, faço parte do Jornal Cidadão, que é um jornal comunitário com o Conjunto de Fortaleza Amarela há 14 anos, lá no Rio de Janeiro. Eu venho aqui trazer a contribuição também uma pergunta: como é que esse debate pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão, como é que esse debate chega até o povo? A gente sabe que esse debate assim, é um debate muito difícil até de chegar a gente está lá na prática se movendo e para fazer comunicação comunitária, porque são leis que impedem a gente funcionar. Eu faço parte de um jornal que é impresso, a gente não tem grana, por exemplo, para imprimir o jornal. A gente tem uma contribuição que é de uma gráfica que é dentro da Maré, que é uma gráfica que está falindo, ou seja, a gente está tão atrelado ao dia a dia, à prática da comunicação comunitária, que a gente não consegue, por exemplo, estar discutindo isso dentro dos nossos próprios locais de atuação. E lá no Rio de Janeiro existe um movimento grande, que eu considero grande, por exemplo, a democratização da comunicação, mas que não chega, por exemplo, às favelas, aos locais mais pobres da cidade, e eu coloco como um grande desafio do FNDC, de todos nós, comunicadores e comunicadoras, que a gente tem que se atentar também para isso, ou seja, a pergunta é como a gente chega até os povos indígenas, favelados e sem terra e povos. Obrigada. Maria José. Bom, Maria José, jornalista, vice-presidente da FENAGE e aqui delegada pelo Instituto de Estudos e Pesquisa em Comunicação Étnica. Bom, eu queria fazer um esforço aqui, porque só temos 2 minutos, de começar por onde Schroeder falou, de apontar a necessidade da sociedade civil fazer a pressão ao governo federal para que a gente tenha, de fato, um novo marco regulatório das comunicações no Brasil. E a pressão, essa pressão dirigida ao governo federal se torna essencial, porque só assim nós vamos conseguir fazer andar no Congresso Nacional, inclusive o projeto de lei de iniciativa popular, quando ele chegar ao Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, existe hoje no Congresso Nacional 156 projetos que tratam da comunicação no Brasil. Os mais diversos projetos, muitos deles tratando de aspectos que nos favorecem como sociedade civil na democratização da comunicação. E aí eu citaria o próprio projeto da deputada Jandira Plegari, sobre a regionalização da produção do conteúdo jornalístico e de diversão e de cultura e de entretenimento no Brasil, está lá tramitando há mais de 10 anos. Eu citaria também o projeto de uma nova lei de imprensa para o Brasil, que está pronto para ser votado
na mesa da presidência da Câmara dos Deputados há 10 anos. Um projeto de lei de imprensa que contempla, entre outras questões, o direito de resposta de uma forma muito ampla, muito democrática, muito debatida pelos profissionais da comunicação, pelos empresários da comunicação e pela sociedade, num processo de construção para realmente favorecer a sociedade brasileira. Há 10 anos, pronto para ser votado na mesa da Câmara dos Deputados. Então, esse esforço que nós temos que fazer para que haja, sim, uma vontade política, parece chavão, mas é verdade, nós precisamos de vontade política do governo brasileiro para fazer esses avanços em termos de regulação e regulamentação da comunicação no Brasil. Bom dia a todos, cumprimentando todos aqui também, as falas. Eu estou aqui como delegada do Comitê Catarinense pela Democratização da Comunicação, eu e a Jaira, lá da área de psicologia, mas eu sou do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina, da Federação Nacional de Jornalistas, e também atuo profissionalmente e como militante também em diversas outras áreas do campo do jornalismo, né? Sou professora, atuo junto ao Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, atuo na área da pesquisa, junto à SBPJ, a Sociedade Brasileira de Pesquisadores no Jornalismo, e já me senti contemplada com as falas do Schroeder, da Maria José, do pessoal que veio falar em relação, né, ao papel do jornalismo nessa luta toda aí pela democratização da comunicação, mas aí vou falar agora, pontuar a questão da formação, que principalmente, especialmente pela fala do Leandro, ficou como uma das coisas mais importantes, né, a formação do jornalista, e eu acrescentaria aí não só a formação do jornalista, mas a formação de todos os profissionais da área da comunicação, acho que é o pessoal de cinema, pessoal de RP, publicidade, propaganda, todos esses segmentos que compõem a área da comunicação. E o cenário que o Leandro traçou me pareceu um cenário muito assim de terra arrasada. Não que a gente não identifique, realmente, e nisso aí eu concordo com ele, né? A formação é de uma importância fundamental, a formação dos profissionais que vão atuar na área da comunicação é fundamental, e é fundamental, inclusive, para a luta pela democracia na comunicação. Então, é nesse sentido que eu vejo que a gente tem que não só identificar o que está acontecendo, qual é o cenário, como ele ser agora, mas a gente tem que ter memória e partir do acúmulo que a gente já tem e das lutas que a gente vem empreendendo. Nesse sentido, no campo do jornalismo, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma luta de décadas da formação, e uma das lutas mais recentes foi a luta pelas novas diretrizes curriculares, onde todo o tempo, PENAGE, fórum de professores, pesquisadores da área do jornalismo, identificaram esses problemas e estão tentando, num acúmulo que vem desde o programa de estímulo à qualidade do ensino de jornalismo da PENAGE, resolver essa questão e encontrar saídas para uma boa formação, e todo o tempo ela tendo como luta maior a democracia da comunicação. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que pensar e se incluir, se apropriar e se incluir nessas lutas. O FNDP tem que estar presente nessas lutas pela formação, não só do jornalista, mas de todos os profissionais que atuam na área da comunicação. Agora eu vou devolver a coordenação para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ismar,
estou como observador da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, e a nossa principal preocupação nessa conjuntura, nesse fortalecimento do movimento pela democratização da comunicação, é que nós tenhamos uma entidade, que nós tenhamos um fórum que possa articular ou aglutinar pautas específicas dessa democratização da comunicação. Como já foi reivindicado aqui pelo Sindicato de Jornalistas, nós precisamos trazer para a centralidade do debate do fórum a questão do jornalismo, precisamos também trazer a centralidade da questão da internet e das rádios comunitárias que nós nos sentimos abandonados. Nós estamos passando por uma situação de humilhação ultimamente pelo governo federal, descumprimentos de acordos de maneira assim, mais explícita possível, perdas no Congresso Nacional, e nós não sentimos a solidariedade, a articulação e a aglutinação nas nossas discussões, na nossa luta, dos nossos movimentos que compõem o FNDC. Então, se nós não fizermos um espaço de articulação, nós vamos estar restritos ao movimento para fazer seleção de notícias e divulgar notícias sobre o que acontece em pautas e lutas isoladas. E essa comunicação que o fórum precisa, nessa conjuntura, para exercer o seu papel histórico, passa, sobretudo, vai condicionar, sobretudo, a questão da campanha para expressar a liberdade. Só vamos ter pertencimento dos diferentes movimentos, inclusive das rádios comunitárias, nessa campanha, quando nós nos sentimos parte da centralidade desse debate, também junto com todas as outras pautas específicas. Vamos agora fazer uma pequena formulação da mesa, depois desse grupo de fala. Eu começo? A Rosane começa, depois o Leandro, depois o Paulo. Tá, ser muito rápida. A luta pela democratização da comunicação, com certeza, ela é uma luta dos jornalistas. Com certeza ela é. E ela é uma luta também dos trabalhadores da comunicação. Com certeza ela é. Agora, se nós entendemos que essa é uma responsabilidade apenas dos trabalhadores da comunicação, também nós não vamos levar a questão. Como foi falado, é importante a formação acadêmica do jornalista, é importante a formação acadêmica dos professores, é importante a formação acadêmica de todos os profissionais que atuam. E se nós olharmos em todas as categorias, nós vamos ter profissionais, grandes profissionais da sua área, e comprometidos com a causa, e outros grandes profissionais da sua área e não comprometidos com a causa, porque pensam diferente, porque são formados de forma diferente. Então, acho que esse debate, ele é um debate que atinge todas as categorias. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa tratar o debate da democratização da comunicação. É lógico que quem está com o instrumento e tem a possibilidade do diálogo, a disponibilidade do instrumento, pode ajudar, pode ampliar mais, mas essa tem que ser uma responsabilidade de todos e de todas. Essa é uma questão que eu queria dizer. A outra questão é sobre a conferência de comunicação, sobre o papel da Confecom. Primeiro, por que o texto da Confecom, ou a plataforma da Confecom, não está no texto de conjuntura? A nossa ideia é que quando a gente apresentou o texto de conjuntura, era fazer uma leitura do determinado momento. Para nós, o texto, a plataforma da conferência da comunicação, ela é uma plataforma que guia as nossas ações na construção do dia a dia. Agora, é claro que no movimento social, nós temos pensamentos diferentes de táticas e ações. Isso faz parte da luta, isso faz parte da mobilização. Eu poderia aqui dizer que todo o projeto de comunicação que a gente está trabalhando, que não é um projeto do FNDC, é um projeto mais amplo do FNDC, por isso não é espaço que nós vamos discutir o projeto aqui, mas está lá contemplada as ações da conferência. Eu queria dizer aqui que a mesa de negociação feita com o governo federal, que está no centro da discussão, está no centro da disputa mediada pela Secretaria-Geral, está o debate da conferência. E ela parou, sabe por
levantamos essa mesa porque exigimos que, para continuar essa discussão dessa mesa, nós queríamos uma audiência com a presidente Dilma. Por isso que essa mesa parou. Nós não queríamos mais conversar no paralelo e a presidente Dilma fazer outra coisa. E essa mesa parou por causa disso. Nós demos um break na mesa, né? Dizemos que nós queremos conversar com a Dilma. E porque a Dilma tem que dar pelo menos 3 respostas. Uma da estrutura, uma da estrutura que tem a ver com o processo da banda larga, outra da questão da lei da democratização da comunicação. Então, acho que é apenas essa contribuição nesse momento que eu acho que era importante, que tem mais do que esclarecimento do que está sendo feito, do que, digamos assim, uma outra contribuição para o processo de democracia. Bom, sendo muito rápido, né? As questões corporativas, já está na hora do almoço, né? O almoço já é vandalismo, né? Sim, primeiro agradecer ao Chefe pela lembrança da participação do jornalista. Todo jornalista desse, sempre se discute uma história que eu fui, tem sempre um jornalista ali no início, participando, assim, a categoria. Nós temos uma importância imprensa, tem uma importância muito grande, não é relativa em relação a muitos fatos históricos no Brasil e no mundo. Só que eu acho que o que eu coloquei, o que eu quis discutir, na verdade, que é um pouco mais no varejo, e a questão da formação, para mim, é fundamental. Quando eu falo de formação, não é só formação acadêmica. É formação geral do jornalista, é a forma de inserir em outras discussões, dentro talvez de curso voltado para a democratização dos meios de comunicação, para o entendimento da política, para a questão do judiciário, e não é exatamente especialização, mas assim, fazer que o jornalista também estude. E nós nos formamos, nós jornalistas somos bacharéis por excelência. Né? Nós nos formamos e nunca mais estudamos mais nada. Digo jornalista, esse jornalista de redação, jornalista que fica trabalhando a vida toda em redação, a gente precisa, de certa forma, se registrar e arranjar tempo para isso. É essa formação que eu estou dizendo, para que não fiquemos também escravos dos filtros que as grandes corporações nos impõem. Tá? Eu gostei das pessoas que vieram aqui, veio uma jornalista. Não só jornalista, mas os profissionais de comunicação, geral. Radialista, fotógrafo. É porque nós jornalistas todos são muito autocentrados. Esses profissionais de comunicação. A jornalista, aquela jornalista que veio do Jornal da Maré, da Favela Amarela do Rio de Janeiro, aqui, Gisele, assim, essa é uma questão, por exemplo, assim, eu estou aqui reclamando do isolamento, das redações, do desvínculo com a realidade, mas no fundo nós temos também nos vincular a outras realidades. O exercício do jornalismo, o ofício do jornalista, acaba ficando muito na superficialidade. Nós não temos contato com outros jornalistas e outras realidades de jornalismo. Estamos discutindo a viabilidade de imprimir o seu jornal. E quando nós estamos aqui discutindo os sites da blogosfera, tem uma realidade que ainda está discutindo a impressão do seu jornal para fazer chegar à sua comunidade. Então, essa é uma realidade que nós temos que encarar também, que tem que fazer parte da discussão. Muito obrigado. Olha, eu realmente não sei o que dizer, mas eu quero falar uma coisa que eu acho importante. É um fenômeno mundial que nos últimos 20 anos o jornalismo se afastou das camadas pobres da população e se tornou uma profissão elitizada. Se a gente for olhar, o sonho do jornalista, de quando eu comecei a trabalhar, era ser profissional com alta consciência social e uma lição ao mundo. Basicamente, você vai achar isso em fotógrafo, você vai perguntar por que isso é jornalista, sempre tinha uma coisa meio assim, não era isso, mas era um pouco isso. Fazer umas coisas bacanas, você não queria ser gerente de banco para fazer carreira, entendeu? O jornalista hoje virou uma carreira. O jornalista hoje ele sonha em virar executivo, ele sonha em ficar rico, ele quer se vestir que nem a fonte dele. Se ele quer ser empresário, ele no fundo, ele está querendo pensar como empresário. No fundo, ele quer viver aquela realidade. Ele discute economia não como trabalhador, que ele no fundo é. Não, ele discute economia como se ele quase fosse um alto executivo que vive ali. Porque essa é uma mudança que ocorreu na profissão. A profissão de jornalista hoje tem profissionais que ganham salários muito altos e que hoje uma ideologia do jornalista que hoje ele
enriquecer isso. Isso não é só assim também uma ideologia. Eu acho que a formação é importante, a discussão é importante, mas essa ideologia ela vem do modo de vida do jornalismo. O jornalismo, hoje, no mundo, ele procura os ricos. Se a gente for olhar publicações que são lançadas, é assim, Editora Abril, não por acaso vem da falência, mas publicações que são lançadas segmentos das classes AAA e AAB. Eu fui diretor de um jornal popular em São Paulo, que era o glorioso Diário Popular, fundado por pessoas que eram mais radicais do que o pessoal do Estadão para combater a escravidão. Eles se recusaram, inclusive, a publicar anúncios de escravidão. E quando eu lá cheguei, eles tinham sido comprados pelas organizações de Globo e queriam transformar um jornal popular um jornal de classe média. Por quê? Porque é mais fácil você ganhar dinheiro. Você muda a sua perspectiva, você passa a vender anúncios. Então, eu acho que isso, hoje, a questão básica do jornalismo, a formação, é o seguinte, é a perspectiva. As empresas dão o jornalismo uma perspectiva elitista, desligada do povo, e, portanto, você vai aqui perguntar sobre o Jornal da Maré, olha, a gente nem sabia disso. E não tem resposta. Sabe, se for perguntar, vamos organizar uma campanha de apoio a esse jornal. Eu acho absolutamente necessário, mas não tem, no modo que se faz o jornalismo, a maneira de fazer isso. É uma equação que não fecha. Porque a equação que está desenvolvida, que as pessoas estão treinadas, e que as pessoas estão fazendo business plan para você, é para você vender, sabe, perfume, vender passagem para a Europa, não é para você fazer ali. Então, temos essa questão. Isso, quando eu falo do fenômeno mundial, é um fenômeno mundial. Hoje, o jornalismo, ele virou assim, ele perdeu a consciência social, os jornalistas abandonaram e renunciaram à capacidade crítica, renunciaram à luta nas redações, elas não resistem mais, eles foram capturados e foram derrotados. Quando eu dei curso, o último jornal que eu fui dar um curso era: não adianta resistir, não vamos perder tempo, vamos cumprir a pauta. É essa a situação que está. Por isso é muito difícil o sujeito conseguir, inclusive, ter noção do que ele pode ganhar com a democratização dos meios de comunicação. O cara não quer ter problema, o cara não está enxergando. Sabe, quer dizer, a alienação não é completa. O ser humano, felizmente, ele tem consciência, mas ela está cada vez mais embotada. O cara está cada vez mais dominado por isso. Quer dizer, hoje o sujeito, assim, ele é ensinado para fazer denúncias, né? E são denúncias seletivas, porque elas são e sempre serão seletivas, né? E essa é a questão. Então, assim, olha, eu sou jornalista, convivo muito bem com jornalistas, não tem nem nada, mas, olha, é um outro universo aí que a gente está enfrentando. Hoje, tem uma profissão que está dominada por uma outra visão de mundo. É isso aí. Obrigada. Agora temos o Robson Silva, depois Maria da Conceição Oliveira e Josué Franco Lopes. Robson, por favor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Robson Silva, eu sou assessor de imprensa do Sindicerviços TF. A questão é o seguinte: a minha questão vai mais ao campo sindical enquanto jornalista do movimento sindical. Primeiro, aproveitando o posicionamento do Paulo enquanto poder, isso é óbvio, e aproveitando, Leandro, quanto à reciclagem do conhecimento, e, enfim, e o debate para que se possa ter subsídio para se debater com o movimento sindical. Eu venho desde o seminário da Barão de Itararé, lá em São Paulo, depois passando pela Complexo Rosane, lá em Florianópolis, enfim, eu venho colocando uma questão para o movimento sindical, para as centrais sindicais. Coletivo de secretários de comunicação e jornalistas do movimento sindical. Porque a força do movimento sindical no Brasil é imensa e nós sabemos disso. A estrutura que o movimento sindical brasileiro tem pode, sim, fazer com que o nosso campo avance na comunicação desse país. E avance efetivamente, mas com profissionais de comunicação e que tenham embasamento e conhecimento da história do movimento sindical brasileiro, que é a história do movimento político brasileiro, e que sejam
organizados pelas centrais, que tenhamos estrutura não só de conhecimento, mas principalmente estrutura técnica, enfim, e possamos avançar nesse campo. Eu acho que o FNDC, a Central Única dos Trabalhadores, aproveitando a Rosana, que eu já sei que tem um curso que a CUT vai fazer com os secretários de comunicação, enfim, aproveitando todas as outras centrais sindicais do país, precisamos fortalecer a comunicação dos sindicatos brasileiros, porque são eles que conversam com a base em todos os seus segmentos. E aí, utilizarmos linguagem para que possamos ampliar o raio de ação e o raio de atuação do FNDC e as próprias assinaturas. O movimento sindical brasileiro precisa tomar conhecimento do FNDC. Maria da Conceição. Vamos lá, professor que tem dupla identidade. Bom, eu retomei a fala porque eu vi que o Paulo ficou magoado, assim, com o meu velho. Magoado? Então vamos lá. A Felipe, porque finalmente, né, a gente tem um monte de gente aí para comprovar que ela não é um bem-vindo. A gente tem o Boris Casoy, a gente tem o Joey Mizete, a gente tem o Fernando Mini. Pois é, exatamente. Então a gente não está falando de uma questão geral. A gente está em disputa nas ruas, a gente está em disputa na internet, a gente está em disputa neste governo, a gente está em disputa aqui. A gente tem disputa aqui, eu vim observar e estou vendo as disputas que acontecem aqui. Então, essa história de dizer que está me irritando inicialmente, a criminalização está fazendo tantas movimentações de junho. Eu sempre pergunto para as pessoas quantas manifestações elas foram. Quanto ela caminhou junto com todo mundo? Então, onde você foi? Onde você estava no 7 de setembro, quando estava todo mundo morrendo de medo da Dilma sofrer igual? É um distanciamento tão grande do que está acontecendo na rua, na fala de alguns companheiros, que é muito complicado. Eu, por exemplo, acho que na próxima plenária a gente tem que trazer o Levante para cá. O Levante para cá. Porque essa moçada está fazendo a coisa mais genial nos últimos tempos. Jogar merda na Rede Globo é a coisa mais fantástica que eu já vi. Tem que jogar. A gente fechou a Rede Globo. Então, assim, eu acho, sinceramente, que a gente não tem que ter medo de disputa, não. Eu vou para a disputa. Eu não tenho medo dela. Então, eu acho que a gente não pode ter esse medo, porque se a gente abandona essa moçada que está fazendo coisas muito bacanas, outras vão ganhar a disputa. Essa é a questão. Concluindo, eu estou de saco cheio do pensamento velho. É disso que eu estou de saco cheio. Não da velhice. Então, foi mal colocado, eu peço desculpas, porque, escuta, eu já estou fazendo 50 anos. Josué Franco, Olga Teles e Marcos Urupá, nesta ordem. Bom dia a todos. Josué, Comitê Gaúcho da FNDC. Democrata, a gente garantir também a nossa leitura sobre a conjuntura. Isso é fundamental, né? Não vemos que ele se joga dessa forma. Acredito que a luta pela democratização da comunicação, por ser um tema estratégico para a democratização do país, tem que ser um tema a ser debatido, né? E nós temos que atrair aqui todos os setores, os segmentos da sociedade que querem uma sociedade democrática. Acho que o jornalismo tem um papel fundamental nisso, mas isso é um tema da sociedade, que atrair
das melhores formas possíveis, né? E não é papel da FNDC fazer corte corporativo para atrair militantes. Eu acho que para atrair militante a gente atrai pela consciência, né, da necessidade da democratização da comunicação do país. Esse é o papel da FNDC. E com relação à questão do jornalismo, como é colocado aí, a necessidade de informação, acho que existe um mercado hoje, né? O monopólio da comunicação, a hierarquia que existe nas redações, é assim que vai continuar sendo enquanto nós não conseguir avançar na democracia da comunicação, nós vamos ter uma certa dificuldade de avançar nessa perspectiva aí de formação profissional também. Outra questão que eu acho que é importante estar na nossa conjuntura é o tema que é um tema que foi bem apontado nas manifestações de julho, que é a questão da reforma política. E, infelizmente, né, não temos estratégia para nós, porque podemos ter a lei de mídia democrática, mas com esse Congresso que está aí, a forma como o sistema eleitoral traz esse Congresso, eu acho que esse é um tema também que nós temos que priorizar, que está no nosso horizonte, porque nós só vamos conseguir avançar e democratizar a comunicação do país quando nós democratizar também a política, né? Então, para isso é fundamental. Fortalecer essa questão também, eu acho que o FNDC precisa fortalecer a construção de uma rede de comunicação, né? Essa ideia, né? Essas novas perspectivas que tem com o canal da cidadania, né? A luta das rádios comunitárias, a própria questão do financiamento, né, da ABC e de uma rede de comunicação que a gente precisa avançar, né? Para além de regular a grande mídia, nós precisamos também fortalecer, né, a tal da complementariedade do sistema, né, que tem uma predominância muito grande ainda do sistema privado comercial. Obrigado, companheiro. Olga Teles, por favor, e a seguir o Marcos Urbá. Eu quero saudar essa brava gente brasileira que está aqui nesse final de semana participando desta magnífica, eu digo, plenária. Eu estou satisfeita, quero agradecer imensamente ao Comitê Rio por ter possibilitado a que eu estivesse aqui hoje. Eu sou da TV Comunitária do Rio, estou coordenadora e lá eu represento uma entidade que defende a soberania nacional. Eu confesso a vocês que tinha muita dúvida quanto à atuação da FNDC. A gente não conhece como ser assim. A FNDC, apoiada pela Fundação COP, a gente fica logo assim meio... desconfiado. Então, estou contentíssima de estar aqui, estou super feliz, estou orgulhosa. Guilhom, muito obrigada pela chance que me deu de estar aqui pelo Comitê Rio. Agora, queria dizer a vocês o seguinte, a TV comunitária, com todas as dificuldades, a TV, ela está lá legalmente atuando. Mas a questão das rádios comunitárias e da mídia alternativa, ela precisa realmente ser encarada com muito carinho. Foi uma promessa da Confecom. E nós temos que cobrar do governo federal esse carinho pelas rádios comunitárias. Agora, para terminar, cadê a Conceição? Ah, Conceição, quando você acabou de falar, eu fiquei revoltada. Porque eu fui a 2 passeatas lá no Rio de Janeiro, com a TV comunitária, participei, e quando a garotada começou, os 2 que estavam comigo filmando se perderam na multidão. Gente, aquilo era democracia pura, amigos. Mas beleza, todo mundo lá participando. E quando eles começaram, a juventude, agacha, levanta, eu disse, ó, se a vovó agachar, não levanta. Os jovens me seguraram pelos 2 braços, eu agachava, eles me levantaram. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Conceição, se você com 50 anos diz que é velha, a vovó aqui que tem 68 já morreu.
Agora foi. Bom, estamos chegando na hora do almoço, então juro que eu vou e até o tempo mesmo, viu mesmo? Primeiramente, quero parabenizar, falar da Rosane, do Leandro, do Paulo. E eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é que eu acho que o FNI desceu de uma nova conjuntura. Uma conjuntura diferente por conta da executiva e das entidades que estão compondo a entidade. Isso é reflexo, isso causou, teve como reflexo uma nova prática política dentro da entidade. A entidade abandonou a luta e a prática de fazer política nos gabinetes e está indo para a rua, está mobilizando. O maior exemplo disso é o projeto de lei de iniciativa popular. Em nenhum momento a gente a Confecom e muito menos a Confecom. O que acontece é que existe hoje uma nova prática. E isso deve ser ressaltado aqui, que ninguém ressaltou isso no momento. Esse é o primeiro ponto. Então a entidade está vivendo uma nova conjuntura, e essa nova conjuntura dialoga com a conjuntura que está nas ruas. É preciso, companheiros, a gente entender que a pauta da comunicação saiu do setor técnico, saiu do setor dos estudiosos, saiu do setor acadêmico. Hoje, se as pessoas estão indo para frente da Globo, é porque eles entenderam a necessidade de rediscutir a comunicação, Paulo. Que é aquilo que você... É nítida a correlação de força. É nítida a correlação de força, é nítida a pressão que ela causa na sociedade, é nítida como ela pauta o judiciário, é nítida como ela pauta o governo. A sociedade percebeu isso, talvez de uma maneira... Já? Caramba! Então, percebeu isso, talvez de uma maneira que ainda precisa ser tornada mais adequada, mas é necessário analisar que hoje vivemos uma nova conjuntura. Não adianta vir a entidade aqui defender política de gabinete. Não adianta vir a entidade aqui defender as ausências de mobilização. Eu acho que o FNDC está fazendo isso, está numa tentativa de reconstruir todo esse projeto, assim como todas as entidades que estão compondo